Bom dia, gente, tudo bem? O nosso assunto da semana hoje são escolhas femininas. Por que somos tão julgadas pelas nossas escolhas? Por que quando vamos contra aos objetivos de algumas pessoas, por que somos tão julgadas? E normalmente a gente tenta se unir aos iguais, né? Você pode olhar ao teu redor. A tua melhor amiga normalmente pensa meio parecido com você, tem os mesmos problemas que você. Normalmente nós não conseguimos e gostamos, né, desse perfil de pertencimento. Nós gostamos e queremos normalmente estar perto dos nossos iguais. Mas às vezes isso acontece com algumas pessoas delas saírem desse núcleo, saírem desse lugar em busca do seu verdadeiro eu. E por que somos tão julgadas? Por que uma mulher que casada durante muitos anos um dia acorda e fala: não quero mais, quero cuidar da minha carreira, ou não quero, quero viajar? Porque que dentro do seu núcleo, normalmente nós somos muito julgados pelas nossas escolhas. E normalmente as escolhas somos julgados pela nossa moral. Por que uma mulher que decide não ter filhos, por que ela é normalmente taxada como egoísta? Por que uma mulher que opta, às vezes, em ter uma vida profissional boa e deixar para ter filhos mais tarde, por que ela é sempre muito julgada quando a gente realmente faz as escolhas por nós? E por que isso com os homens não acontece? Por que o homem ele pode sim sempre valorizar a carreira e ele sempre será um bom pai, ele será sempre um bom marido? E as nossas escolhas femininas, por que somos sempre pautadas pela moral e por que somos tão julgadas, às vezes, por nós mesmas, né? Por que uma mulher que decide, às vezes, usar a sua beleza, o seu corpo, para conseguir o que ela quer, ela é sempre mal vista? Por que ela sempre ela tem que ser escolhida? Por que ela nunca pode ser julgada simplesmente por ser uma mulher bonita e ter uma boa opinião? Por que uma mulher bonita que opta, sim, em casar com um homem muito rico, usando a sua beleza em troca de dinheiro, por que ela é sempre julgada pela sua moral? E um homem não, um homem que tem dinheiro, um homem que é bem sucedido financeiramente, sim, ele pode escolher a mulher que ele quer. Dentro desse contexto psicanalítico, a gente enxerga o mundo de acordo com o que nos foi mostrado. E a psicanálise, ela vem enfrentando isso, porque normalmente dentro de uma análise, dentro de uma sessão de análise, você começa a enxergar muito o mundo como um indivíduo, não, não no coletivo. A psicanálise é muito interessante por isso, assim, porque você realmente tenta se conectar com você, com os seus valores. E por que você tem esse valor? Em que momento você adquiriu isso? Isso é muito interessante. E eu escrevi um texto aqui pra gente, falando um pouquinho sobre isso, que eu acho muito interessante. A gente sempre pensar e tentar entender como que o mundo funciona, né? E antemão desse texto, eu só vou falar uma coisa pra gente assim. Os problemas que temos somos do mundo que escolhemos, né? Então, por exemplo, o mundo com que você escolheu para viver vai ser os problemas que você tem. Uma mulher que é casada, ela vai ter os problemas de uma mulher casada. Uma pessoa que é solteira, ela vai ter os problemas de uma mulher solteira. Uma mulher que opta em abandonar a sua vida profissional e ser sua mãe, ela vai ter os problemas de ser sua mãe. E isso normalmente, às vezes as pessoas se punem, né, pelas opções, como se tivesse escolhido um outro padrão ou uma outra vida, vamos dizer, que seria melhor. Às vezes não seria melhor, apenas seria diferente, né? Então, eu vou ler esse texto pra gente muito interessante aqui. As mulheres foram ensinadas a se reconhecer pelo espelho coletivo. Se todas estão cansadas, eu também devo estar. Se todas fracassam no amor, fracassar é o destino. E assim o sofrimento se torna um vínculo, um pacto silencioso entre iguais. Mas perigoso é quando esse padrão se disfarça de pertencimento, quando o estar igual parece mais seguro do que o ser diferente.
Então a mulher que ousa sair desse ciclo vira o espelho que ninguém quer encarar. Quando ela decide estudar, crescer, conquistar espaço, ela quebra o roteiro. Porque ao contrário do homem, sua escolha pela vida profissional é sempre julgada com desvio. Se ela trabalha demais, ela é fria. Se tem ambição, é vaidosa. Se pensa, é arrogante. E se vence, é porque deixou alguma coisa para trás. Quer provar isso para quem? O mundo tolera o fracasso feminino, mas ainda teme o sucesso feminino. Porque o sucesso de uma mulher expõe a falência do modelo de submissão que sustentava tantas outras. Na psicanálise, diríamos que isso é o conflito entre o desejo próprio e o desejo herdado. A mulher que se autoriza a desejar fora do script ameaça o equilíbrio do grupo. Por isso, é atacada, mal interpretada e, principalmente, silenciada. Mas o que muitos chamam de egoísmo, eu chamaria de individualização. O processo de se tornar-se sujeito e não sombra. Porque viver segundo o olhar do outro é morrer em vida, com aplausos. O mundo começa a mudar quando uma mulher suporta não ser compreendida, quando ela entende que a liberdade e culpa andam sempre juntos e que ser livre é inevitavelmente desapontar alguém. Esse texto mostra que normalmente nós mulheres sempre somos julgadas pelas nossas escolhas. Se você opta em simplesmente ser uma mulher bonita, desejada e bancada, sempre vai ter um problema. Se você opta, não, eu também quero cuidar um pouco mais da minha cabeça, menos do meu corpo ou mais do meu corpo. Todas as escolhas que nós mulheres fazemos, sempre somos julgadas. E principalmente, gente, julgada por nós mesmas, nós mulheres. Esse texto é um texto muito... que vem muito nesse processo de hoje em dia, dessas escolhas que nós mulheres fazemos. E cada uma de nós sabe a dor e a delícia de escolher o que é melhor pra gente, né? E quando você abre mão de uma coisa para ir em busca de outra, eu acredito que nós sabemos a consequência disso, né? E principalmente, as escolhas que às vezes fazemos aos 20, não necessariamente queremos mais aos 30, não mais aos 40 e muito menos aos 50. Nós sabemos que um processo na vida de uma mulher é muito longo, né? Nós temos todas essas mudanças hormonais, uma mudança de vida, mudança de parceiros, mudança de... Você pode hoje se reconstruir aos 50 anos. E essas escolhas são sempre muito válidas, mas principalmente entendendo que as nossas escolhas também são feitas por pessoas próximas. A gente tem que normalmente entender quem realmente nós somos e fazer sempre as escolhas pensando realmente na gente. Uma ótima semana pra gente.